Hoje estou aqui como os que sonham. Eu creio que Deus tem muito para nós, muito, muito. Mas se Ele desse um ponto final agora, eu estaria muito feliz. Eu sei que Ele tem muito. Ele nos trouxe daqui para muito. Ele nos colocou no lançamento. Tem muito pela frente. E eu sei que vocês estão fisicamente cansados. Eu estou quase perdendo minha voz. Mas eu quero que você feche os olhinhos um instante, Senhor. Com os olhos fechados, tem vezes que enxergamos coisas com os olhos fechados. Com os olhos fechados, abra o teu coração e dê uma espiadinha o que tem lá dentro. Tem mais alguém sondando o teu coração além de você? Ele sonda o teu coração. Senhor, eu orei tanto por esse momento. Senhor, há mais de um ano, o Senhor me chamou a viver isso, Senhor. Mas o Senhor não queria que eu vivesse sozinho. Há mais de um ano, o Senhor falou que essa igreja viveria esses 3 dias. E meu Deus, oh Deus, quantas orações, quantas vezes eu imaginei esse momento, e em nenhuma delas eu cheguei sequer perto daquilo que estou vivendo com esses irmãos e irmãs. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, manifesta-se mais uma vez. Mais uma vez. Espírito Santo, pega essa carne cansada que está aí e sopra, sopra, sopra mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, para que aqueles que conseguiram vir só hoje à noite possam ser aquecidos pelo fogo que está queimando neste lugar. Espírito Santo, toca a mente, toca o coração, toca o lábio, para que essa pessoa se anime a glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Deixa queimar, deixa um pouco mais, estamos na reta final. Daqui a pouco esse céu, esse ambiente de céu, você amanhã vai sentir saudade dele. Então deixa que ele tome conta de você. Aleluia. Glória seja o Pai, glória seja o Filho,
Glória seja o Espírito Santo de Deus. Se você pode, dê um aplauso ao Senhor. Movidos pelo Espírito Santo. Nós estamos no ano do mover. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. Uns são movidos por dopamina, outros são movidos por uma vida social, outros são movidos por dinheiro, outros são movidos por reconhecimento ou aplausos. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo o Espírito Santo no teu rosto, eu vejo o Espírito Santo na tua vida, eu vejo o Espírito Santo aqui. Nós somos movidos pelo Espírito. Pelo Espírito hoje promovemos curas que ser humano nenhum consegue fazer. Pelo Espírito hoje empresas foram abertas aqui, coisa que a economia não consegue fazer. Pelo Espírito hoje vidas foram avivadas. Hoje à tarde foi a tarde do avivamento neste lugar. E nós fizemos tudo isso movidos pelo Espírito Santo de Deus. A igreja ficou em Jerusalém e Jesus avisou: não se movam até que Ele mova vocês. E quando veio o Espírito Santo, aleluia, não foi uma conferência, foi uma transformação mundial. E essa transformação chegou em Campinas e te pegou. Te pegou. Eu não merecia estar vivendo esses dias, mas Ele me deu. Quem mais? Então minha mensagem pastoral para você é: aproveite. Aproveite. Podeis assentar. Movidos pelo Espírito Santo. Pastor Cleverson, muito obrigado pela tua presença aqui com a pastora Gi. Amigos do coração, amigo, conselheiro, aquela pessoa que está com você no momento bom e aquela pessoa que te apoia no momento difícil. Então eu valorizo demais essa amizade, essa proximidade. E para mim foi uma alegria muito grande você poder ter compartilhado conosco um pouco daquilo que Deus tem colocado na sua vida. E lá na sua querida igreja Aba, lá na Flórida. Muito obrigado por vocês terem conseguido estar conosco. Me alegra muito. A todos vocês que participaram desse momento, eu quero trazer uma mensagem sobre o que é estar em movimento pelo Espírito. E a primeira coisa que eu tenho que observar com você é que é antinatural para nós. Nós somos a geração da comodidade. A vida está muito acomodada. Nós nunca tivemos tantos recursos para fazer as coisas. Nunca. Nunca tivemos tantas influências para poder mudar muitas coisas. Mas mesmo assim, não fazemos. E há uma característica. Vocês sabiam que eu ia pregar, sabia ou não sabia? Vocês não conseguem me ver fazendo outra coisa. Há uma marca tentando se impor nessa geração, e é a marca da desistência. Desistência.
Amanhã, segunda-feira, é o dia em que mais da metade dos pastores pensam em desistir. Você sabia disso? É assustador. Pastor, ele anda na contramão. Hoje é dia do pastor. Você deu parabéns para o seu pastor, para os seus pastores. Então aproveite e fale parabéns. Os pastores recebam esse parabéns. É para vocês que pastoreiam esse rebanho do Senhor Jesus. O pastor vive um domingo assim, ó, cheio de gente, cheio de bênção. De repente, na segunda-feira, ele fala, vou descansar. Mas não tem nem quem descanse com ele. Ele não tem para quem ligar. Ele não tem com quem falar. Infelizmente, muitos colegas desistem. Eu tenho muitas histórias de desistência. Alguns pensam, se eu mudar de ambiente, melhora. Por um tempo, talvez. Mas logo depois, vem a desistência. Pastor Danilo lembrou agora há pouco de um momento em que eu poderia ter desistido de uma história e ter entrado em outra. Na época era tudo a mesma história. O pastor Jorge comandava com mão firme todas as igrejas. E ele simplesmente falava, estava falado. Tanto é que quando ele foi para mim, eu perguntei se era uma ordem ou se era só um convite. Ele falou, não, você pode pensar, pode considerar o que você quer. E eu fui orar. E ali havia uma oportunidade de existência. Já pensou se eu tivesse desistido? Quanto que eu ia me lamentar para sempre? A desistência gera uma superficialidade. Tornamo-nos pessoas com relacionamentos superficiais. Porque na primeira pisada no calo, eu desisto da amizade. E é impossível ter uma amizade sem pisar no calo. É impossível. Nós somos amigos. Eu vou lá visitar o pastor Cleverson. Primeiro, eu tenho que escutar ele desabafar um monte de coisa. Aí eu pego e discuto com ele. Aí a gente briga, mas não tem para onde ir. A gente está preso dentro do carro. Aí um ajuda o outro. Mas se eu faço, não quero me desgastar, não quero nem papo, eu desistiria da amizade. Ficaria superficial, como aqueles que ouvem e não se importam. Mas eu me importo quando ele fala as coisas. Quando eu falo para ele, ele se importa. Estou citando eu e ele, para citar um exemplo pessoal, mas eu poderia citar muitos outros aqui. Quantas grandes igrejas ou pequenas igrejas estão hoje vivendo de entretenimento? Gente, você notou quantas pessoas nós movimentamos nesses 3 dias e não tinha um nome conhecido? O nome que vocês mais conheciam era o meu, que vocês têm todo dia. Pastor, por que o senhor não botou aqui um nomão? Eu não sou contra. Mas viria um monte de gente que já não estariam aqui nesse horário. Aliás, iriam estar ligando durante a semana, perguntando quando é que o famoso vai pregar, para eu ir no culto só do famoso. Eu não quis isso, sabe por quê? Sabe quem foi o famoso dessa conferência? O nome é dele. Conferência do... Então você está aqui por causa do... Você não veio ver o Rafael, o Cleverson, ou o Getro, ou o Fabiano, nem a cabeleira do Paulinho. Você veio aqui ver o Espírito Santo. Cuidado com a desistência. Não desista da vida. Não desista da luta. Não desista da tua saúde. E quando se trata de céu, não desista da tua fé. Não desista de dizer não ao pecado. Não desista de
se esforçar para estar na presença de Deus, seja numa reunião, seja num momento no secreto. Porque a desistência tem se tornado uma marca dessa geração, que eu me incluo saindo dela. Meu filho se inclui entrando nela, mas é uma mesma geração. Pastor Jetro, que eu recebi, na sexta-feira à tarde, fiz questão de buscá-lo, eu tinha pouco relacionamento com ele, mas assistia, sabia que ele seria uma bênção para esse momento que tivemos, como realmente foi. Fui buscá-lo, e ele chegou, entrou no carro e falou assim: rapaz, vou te falar algo muito raro que acontece. Eu falei: o quê? Ele falou: você acredita que eu estou há 25 anos na mesma igreja? Eu falei: isso é muito difícil. Eu acredito que isso é muito difícil. Ele falou: você nem imagina. Eu não conheço pastores que estão há tanto tempo assim numa igreja. Eu falei: eu conheço. Ele falou: mas são poucos. Eu falei: poucos. Ele falou: você está aqui há mais de 10 anos? Eu falei: mais. Eu pensei que você entrou aqui quando teve o Benihim. Eu falei: eu estava um pouquinho antes. E quando eu falei para ele o tempo que eu estou na mesma igreja, no mesmo projeto, a igreja vai mudando. Eu mudei. Tudo muda. Mas somos os mesmos. Quando eu falei, ele olhou para mim e falou: não é possível, você ganhou de mim. Eu falei: se é uma competição, ganhei. E o que eu ganho com isso? Ele falou: então você é muito mais velho. Fez as contas, eu sou só 9 meses mais velho que ele. Ele não se conformava. E eu falei: e você vai ficar com essa angústia, porque eu não pretendo desistir. Eu vou estar sempre 5 anos na tua frente. A desistência, ela nos frustra. Ela é tão frustrante, sabe por quê? Porque você nunca saberá se daria certo ou não. Você nunca saberá. Se você desistir, você nunca saberá se daria certo ou não. Se você concluiria aquela construção, aquele projeto, aquele curso. Porque você desistiu. Porque você desistiu, você nunca saberá se você seria feliz ali. O mover, ou movidos pelo Espírito, é algo que os nossos antecessores na fé nos ensinaram. Porque se eles tivessem desistido, o império da época, aonde eles viviam, então entendam, o império que dominava a região aonde nascia a igreja. Esse império tinha um líder endemoniado e doido. Um doido endemoniado. O pastor Cleves pela manhã falou que lá tiveram opção entre o doido e o endemoniado. Mas Roma não tinha. Nero era doido e endemoniado. Então, e o povo também não escolhia. Ele pôs fogo em Roma e disse: foram os cristãos. E os cristãos se tornaram inimigos oficiais do império, que tinha um exército. O maior do planeta. E começou ali uma grande perseguição, que acabou. Acabou? Acabou? Acabou. Nós estamos na geração da aceitação a tudo, menos a cristão. Pode falar mal de cristão, pode ridicularizar a nossa fé, podem expor nosso Cristo numa parada que fizeram. Eu não sou contra a gente respeitar, eu acho que respeito é o primeiro princípio que o cristão aprende, porque ele ama o próximo como a si mesmo, sendo próximo do jeito que for. Mas eles falam de uma coisa que acoberta tudo, menos a verdade, porque o cristão
é luz, e a luz ilumina as trevas, e eles querem, quanto mais escuro, melhor, para que suas obras não sejam vistas, porque elas são feias. Já pensou se eles tivessem desistido? Nós não estaríamos aqui. Já pensou se aqueles que, quando viram que a igreja se prostituiu com deuses da sua era e começaram a colocar seu pescoço a prêmio para dizer que existe uma palavra revelada? Já estou falando de 1517. Dizendo, isso aqui é a palavra de Deus. Ah, mas fulano falou. Pode falar o que quiser. Tem a ver, está alinhado com a palavra de Deus? Não, então não vale. Está alinhado com a palavra de Deus? Está, então glória a Deus. Se aqueles ali que foram excomungados, perseguidos, ficou preso numa torre por meses. Osmar já visitou lá, a torre de Lutero. Se eles tivessem desistido, eu não teria isso aqui, ó. E hoje, qualquer papo furado seria meu destino, teu destino. Estaríamos tão perdidos quanto quem vai para o inferno. Ou melhor dizendo, estaríamos indo para o inferno. Mas eles não desistiram. Agora, eu e você somos os insistentes da vez. Sexta, sábado e domingo. E já não está tão fácil de eu tirar um glória a Deus da tua boca. Pastor, é fome. Não podemos desistir pela fome. Pastor, é cansaço. Nós já nascemos cansados. A vida é cansaço. Mas o Espírito é quem nos move. Eu não estou aqui porque eu sou agradado por vocês, e vocês não estão aqui porque eu sou agradável a vocês. Nós estamos aqui porque o Espírito nos move para estarmos aqui. Eu às vezes lido com pessoas que tentam justificar: pastor, eu não estou indo porque eu estou muito chateado com uma situação. E a pessoa fala comigo, ela não imagina quantas situações me chateiam. E por que o senhor continua? Porque eu não sou movido pelo meu bem-estar. Quem me move é o Espírito Santo de Deus. Se você não consegue vencer a si próprio, movido pelo Espírito Santo, o que será quando Deus te colocar para correr competindo com cavalos? É ou não é? O que eu quero que você entenda é que nós estamos no planejamento de Deus. Deus planejou esse final de semana. Ele só falou para mim, vai e faça. Tanto foi Ele que planejou, que deu certo. Se eu falasse com colegas que não têm essa mesma fé, eles nem aceitariam vir pregar. Porque eles iriam abrir meu Instagram, iam ver que eu tenho 6.000 seguidores. Pô, isso não é nada. Mas quem me segue é só o povo da igreja. Às vezes me segue, às vezes me persegue. Eles iam falar, não vou lá não. Fabiano, que esteve ontem, ele pregou na sexta em Sorocaba. Sábado de manhã num lugar, sábado à tarde no outro, da igreja da cidade, que é a igreja que ele coopera lá junto ao Carlito. Correu aqui, não quis nem ficar para comer uma bolacha, nada. Teve que ser correndo, porque ele falou, hoje, amanhã é cedo hoje. Ele tinha que ministrar 3 ministrações hoje. E quando eu o chamei, ele falou, qual é o tema? Eu falei, Conferência do Espírito Santo. Ele falou, eu vou. Porque ele mostrou que é movido pelo Espírito. Agora, quando ele chegou aqui,
Ele chegou, olhou para mim e falou assim: essa cidade sabe que existe isso? Eu falei: alguns. Ele falou: eu não sabia. Você sabe. Você sabe. Nós estamos no planejamento de Deus. O planejamento de Deus não é que nós viéssemos e fôssemos cheios de poder. Ser cheios do Espírito é parte do planejamento. Ele falou: fiquem em Jerusalém, não se movam, até a hora que vier o Espírito Santo. Aí sim vocês se movam. Porque vocês serão conhecidos como povo movido pelo Espírito. Vocês não serão movidos pela religiosidade. E eu imagino, para quem não conseguiu vir, para quem só veio no culto que ele tem costume, isso está me cheirando religiosidade, tá ou não está? Pastor, por que o senhor inventa moda? Vocês me pagam para isso. Vocês me pagam para inventar moda, eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo direito ou não? A gente nunca tem culto sexta. Tivemos. E estava assim, ó. A gente nunca tem culto sábado, 3 horas da tarde. Fala sério. Sábado, 3 horas da tarde. Eu falei: sábado vai ser complicado. Não teve complicação nenhuma. O Espírito fluía de um lado para o outro aqui assim. O Espírito fluía de um lado para o outro. Pastor Paulinho correu tanto aqui, que foi embora de SAMU. O Fabiano chegou chapado, segundo palavras dele. E ele estava muito... O que o Fabiano pregou? Eu não sei. Mas eu sei que foi bom. Ele leu 4 frases que tinha lá na projeção, que ele falou: tem que entregar alguma coisa. E ele chegou aqui, ele se agarrava nesse púlpito e ficava: e nós com ele. Hoje de manhã o pastor Clébson veio e falou: tem que ler um texto bíblico. Ele leu. Depois ele fechou a Bíblia e falou assim: vamos aproveitar a presença do Espírito aqui. E o fogo queimando para tudo que é lado. E eu à noite estou fazendo o quê? A mesma coisa. Porque quando o Espírito está movendo, a gente fica sem jeito. Deixa ele. Deixa ele mover. Olha o que ele fez. Ele fez você ficar 12 horas na presença. Só ele para fazer uma coisa dessa. Se você falar amanhã para os mundanos que você vive, pessoal do mundão, você chegar e falar assim: meu domingo foi na igreja das 9 às 9. Fala, vamos perguntar: você pagou promessa? Você falou: não era promessa. Por que você ficou? Porque é maravilhoso. Jesus falou: vocês fiquem lá, até que vocês recebam o Espírito. Quando vocês receberem o Espírito, se movam. Pastor, eu não tenho força para me mover. Aí que você se engana, e é isso que eu quero arrumar. O que fazer com todo esse tanque cheio que nós estamos? Porque o tanque está transbordando, tá ou não está? Tá, gente, ó, começou cedo aqui. Começou cedo. O pastor estava falando aqui na sexta, falou uma frase que bateu com uma frase que a gente ouviu de outra fonte, da outra fonte, da outra. O evangelista Luiz Augusto caiu com aquela cabeleira dele ali, que embaraçou, está até agora embaraçado o cabelo dele. Não, eu fiquei olhando. Eu falei: Deus, me prepara para o que eu vou ver. E nós nos acostumamos rapidinho, hein?
Eu tenho. Quem chegou agora no culto da noite não está entendendo é nada. Mas vamos junto, vamos junto. 120 foram cheios do Espírito e 3.000 acompanharam eles. Então vamos junto, vamos junto. Não sabe bem o que está acontecendo? Vamos que você entende no caminho. Não fica para trás. Não desista. Movidos pelo Espírito, Jesus estava falando de coisas impressionantes com os seus discípulos. Ele estava na semana final do seu ministério. E ele tinha que introduzir o novo assunto. Havia um novo assunto. O assunto queria mover o que ele fez. O que ele realizou. Existia um assunto que os discípulos não conheciam, tá? Foram conhecer na última semana em Jerusalém, onde Jesus morreu. Jesus introduz o assunto do Espírito Santo na mente deles, dizendo: vocês receberão, virá o Consolador. Porque quando ele falou, eu vou para meu Pai, um olhou para o outro e falou, vamos ficar órfãos. Jesus falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito. E o Espírito será o compensador, o ajudador, o consolador, o apoio, a força, o mover. Ele será. Mas ele gera uma expectativa sobre nós. Você acha que a expectativa de Deus para você é pequena, média ou grande? É gigante. Pastor, o senhor não me conhece. Eu sou nó cego. Jesus é mais do que a desatadora de nós. Ele realmente desata nós. A desatadora, tadinha, ela não existe. Mas Jesus existe. Eu vou te dizer o que ele falou. Ele falou, é o único versículo que eu vou ler. É o único. Mas eu vou falar em 3 pedacinhos. Nós vamos desmontar em 3 pedacinhos. Olha, João 14:12. Olha ali, nem abra a Bíblia. Olha ali, ó. Até você achar João, já terminei a leitura. Vamos ler juntos? Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim, eles viveram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas, impressionantes. E ele olha para os seus discípulos e diz: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E aí ele abala os seus discípulos. Ele diz, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Nesse versículo aqui nasceu a conferência do Espírito Santo e nasceu o tema do ano, o mover do Espírito. Nós estávamos no segundo face a face, acho que foi abril. Quem for naquele face a face não assistiu, eu pregando sobre esse versículo. Não essa mensagem, é outra já. Mas aquela mensagem eu falei sobre a primeira parte, eu falei, e se eu vou para o Pai, é que me pegou. E falei, isso Deus vai me explicar. Ele me explicou. E eu vou compartilhar com você. Se ele falou, quem crê em... Eu vou perguntar e você responde rapidinho. Quem aqui crê em Jesus? Eu. Quem crê em Jesus? Eu. Posso fazer uma segunda pergunta? E o que você está fazendo? Ele falou, quem crê em mim, fará. Quem crê em Jesus? E o que você tem feito? Você vai entender legal isso aqui. Primeira coisa que você vai entender, o valor que foi descoberto aqui. A insistência que nós exercemos em situações impossíveis a nós, não é uma teimosia, é o valor que nós alcançamos. O combustível que nos faz andar nessa direção é o valor que nós descobrimos nele, em Jesus.
Assim como os discípulos descobriram um valor tão grande em Jesus, que mesmo os que foram sentenciados a morrer da mesma morte que Jesus, disseram: não, me crucifique de cabeça para baixo para ser diferente dele, porque eu não sou digno de morrer como ele. Que valor é esse? Que valor é esse que eles descobriram? Eles foram cheios do Espírito a tal ponto que mesmo sem Jesus andar com eles visivelmente, mesmo sem Jesus ensiná-los audivelmente, como eles viveram por 3 anos e meio, agora eles não tinham mais isso, mas eles insistiam, e eu vou te dizer, insistiam além, mataram, porque tinham medo do que eles eram capazes de fazer. Mal sabiam eles que naquela arena, gotas de sangue eram grãos que brotaram e se espalharam, revelando de Deus o poder para mostrar aos reis desse mundo que um crente não pode morrer. Não, não se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim: quem crê em mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Eu queria estar com a voz boa que eu cantaria, mas estou tão sem voz que ia desafinar mais que o normal. Eles descobriram um valor. E esse valor, quando nós descobrimos o valor do que nos espera, nós insistimos. Nós insistimos quando nós descobrimos o valor. Passa um monte de exemplo na cabeça, você sabe, né? Quando eu paro assim, eu fico: não fala. Porque senão você vai ter precisado de mais 12 horas na presença. Mas você também está pensando, hein, não está? Valores que você descobriu e que fez você estar sentado aqui hoje, ó. Você não é dos que desistem. Você pertence aos que persistem. E vocês persistem porque descobriram um valor. Que não é sentar aqui, ficar ouvindo um homem, não é ficar 12 horas com um ritmo cansativo. Não, é alcançar a orla do seu vestido. Tocar e dizer: se eu apenas tocar na franja do seu vestido, o milagre acontecerá na minha vida. Aquela mulher descobriu esse valor e foi curada. O problema é que a crise de valores, veja, você tem que perceber essa artimanha do diabo. Ele tem atacado os nossos valores. Ele está destruindo valores. Não pense que ele quer acabar com uma cultura, ele quer acabar com os valores cristãos para afetar o evangelho. Ele não está nem aí se temos dinheiro ou não temos. Ele te enriquece para te tirar da igreja, porque ele sabe que dinheiro não te leva para o céu. Ele faz qualquer coisa para tirar o que ele não pode ter: vida eterna em Cristo Jesus. E você tem. Quem é que crê em Jesus, diga eu. E o que você está fazendo? Ele disse: quem crer em mim fará as mesmas obras. Você crê em Jesus, e o que está fazendo? É isso que você vai concluir hoje. É isso que você vai reagir hoje. É isso que você vai sair arrepiando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai arrepiar o pedaço, porque você vai sair daqui como você já está. Talvez um pouco mais, você ainda não chegou, mas sairá daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E quem sai cheio do Espírito Santo de Deus, sai habilitado para tudo. Estou exagerando? Os homens morreram por isso? Tudo, diga tudo. A desistência tem abortado futuros gigantes na fé.
Ah, se desistiu é porque não tinha fé. Tinha, mas não insistiu nela. Você não tem noção, eu sou um estudioso disso. Eu estudo biografias de heróis da fé, valentes. E quando eu olho, eu falo, meu Deus, que vergonha. Mas eles insistiram. A vergonha não excluiu. Quer usar um bem conhecido? O apóstolo Pedro. Ele passou a maior vergonha diante do próprio Cristo, negando Jesus. E ele desistiu. Jesus foi e falou assim, volta. Ele respondeu, não sei o que, Jesus falou, volta. Ele respondeu outra coisa, Jesus completou, volta. Ele voltou. E quando ele voltou, ele já não era mais aquele negador de Cristo. Ele era o maior pregador do Evangelho. Eu já pensei em desistir. Quem não pensou? Mas quando eu penso em desistir, eu sou confrontado com a palavra de Jesus. Aqui, ó, até agora você viu ali. Volta lá um pedaço, o texto. Você viu ali, ó, as mesmas obras que tenho realizado. Agora você chega no passo seguinte do que eu quero falar com vocês. Vamos ler outra vez o versículo? Eu lhes digo a verdade. Quem está falando isso? Agora imagina Jesus enfatizando que ele está falando a verdade. Imagina Jesus, a verdade encarnada, dizendo, eu vou dar uma ênfase para vocês. O que eu estou dizendo é verdade. E o que ele diz? Aquele que crê em mim, outra vez, fará. Outra vez, quem disse isso? Quem? Eu sei que você já sabe, mas só para eu ter certeza, quem falou isso? Aí ele vem e exagera. E até? Aqui eu fiquei chateado. Quem crê em Jesus? O que você está fazendo? E ele estava querendo que você fizesse como ele, aí ele exagera. Até? E eu quero falar com você agora sobre o poder profético. Como era o nome do profeta que estava falando ali? Não, João era só o narrador, o escritor. Quem era o profeta que estava falando ali? Quem disse? Eu lhes digo a verdade. Quem falou isso? Jesus. Tem profeta maior? Tem profeta maior? Ele diz, quem crer, ele deu nome, sobrenome, nível social, nacionalidade. O que ele falou? Qual era o único pré-requisito? Repete. Ele falou, quem crê? Quem está falando isso? O maior profeta que o mundo já viu. Valor profético. E ele diz, eles farão, profetizando, as mesmas obras. Ele não disse, se vocês, meus discípulos, ele está já abrindo para quem crer. Quem? Qualquer um que crer. Fará as mesmas obras e até maiores. Agora a ênfase vai para até maiores, para a gente ficar mais escandalizado. Quem crê em Jesus? O que você tem feito? Pastor, você está me chateando. Eu estou aqui para... É meu ofício. Meu ofício é te confrontar. Mas não para você ficar desaforado comigo e sair daqui falando, nunca mais volto. Não, eu quero que você saia daqui com a resposta para esse silêncio. Eu já tenho o poder profético, está lá o poder profético. Eu já tenho tempo de fé suficiente para ver o cumprimento de profecias que eu já ouvi. E não eram nem de Jesus. Nem de Jesus. Eu era da igreja onde eu, Lauro, hoje estava lembrando. Meu primo veio de Curitiba, com a esposa dele sempre atenta, a Gi, e o seu filho, o Luca. Vieram de Curitiba exclusivamente para participar da nossa conferência.
E teve irmão do Dick que não veio. Mas eles vieram de Curitiba, pagando combustível, pedágio. E trouxeram comida para comer lá em casa. Parece que está vindo para cá de pobre, né? Se vieram com isopor. Eu falei, o que é isso? Ele falou, sei lá, eu trouxe para garantir. Eu falei, tá certo. E na casa de pastor você nunca sabe como é que está a situação. Estávamos lembrando uma época da nossa juventude numa igreja, onde tinha uma irmã chamada Maria Gregório. Ele lembra muito bem, conhece muito bem. Ela já ficou na casa do pai dele várias vezes. E ela chegou para mim. Estava numa cidade da época, eu tinha meus 18 anos, por aí, 17, 18, talvez 19, se muito. Nessa época, ela falou assim, eu vejo você se apaixonando pela moça do louvor. E ela te pegará pela mão e te levará embora. Eu olhei para o lado, a filha do pastor era a moça do louvor. Ela era parecida com o pastor de rosto. Tô mentindo, olha? Era a cara do pai dela. Ela olhou para mim e sorriu e falou, você não escapa. Eu gelei. Eu só conheci aquela irmã, ela entregava a profecia, fui curado já numa profecia dela. E eu falei, Deus, se possível, Pai. O tempo passou. O tempo passou. Veja, eu estou te falando uma profecia. Mas quem me entregou não foi Jesus. Foi a irmã lá da igreja. Não sei se vive ainda, mas já era senhora. Me entregou. De repente eu venho trazer minha avó para morar uma época com o nosso pastor Jorge. Vim aqui, cheguei, olhei, fatiei. Falei, bom, eu estou deslocado aqui, não sei o que eu faço, não tenho o que fazer. Aí a Paula falou assim, eu queria tanto ir no cinema e ninguém me leva. Verdade ou não? Pastora Paula é tímida, você não conhece. Na cara dura ela falou isso para mim. Ela falou, quero tanto ir no cinema, mas ninguém me leva. Eu falei, podemos ir? Como é que era o nome do filme? Era Recado do Coração, uma coisa assim. Era um romântico. Ela que escolheu. Uma mulher fria e calculista. Chegamos naquele filme e era beijo e beijo o filme inteiro. E eu falei, meu Deus, eu moro longe daqui, Senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar ônibus toda hora, não. Regente do coral da igreja. Mulher do louvor me pegou pela mão em Curitiba e me trouxe para Campinas. A profecia se cumpriu. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, está dizendo que aquele que crê nele fará obras maiores, e você não se sente comissionado, ele te capacitará para fazer obras iguais a dele, melhor, maiores que a dele, assim diz o Senhor. Quem é que crê em Jesus? O que você fará? Parece que é pecado a gente falar, mas não é, ele falou. Vocês farão obras maiores do que as minhas. E nós estamos dando trombada com o pecado.
Gente, Ele nos capacita, Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dEle, fazendo as coisas dEle, no poder dEle. Ele fez tudo, Ele só falou, aquele que crê. Quem aqui crê? Pastor, por que o senhor está insistindo tanto? Porque eu não quero que só você creia, eu quero que você faça. Porque o mundo que vivemos está sofrendo por falta de quem faça. Tua família está sofrendo porque você não faz. Porque o único lá que pode fazer é você. Porque você é o único que crê. Gente, nós acreditamos em profecia. Eu com 6 anos de idade, a 30 quilômetros aqui em Jundiaí, 6 anos, tinha um pastor arrebatado na casa do pastor Jorge, pastor João Carlos Marques, falecido já lá de Porto Alegre. Estava arrebatado, eu andando por ali, 6 anos, gente. 6 anos, o que eu quero com a vida? Eu estava com um único brinquedinho, que eu tinha um monte de carrinho, tem até hoje. Ia dar para o meu filho, eu vi que ele era destruidor, falei, não, vou guardar para o meu neto. E meu pai, quando ia viajar de caminhão, ele falava, você pode levar só um, filho, porque não cabe tudo. E eu lembro do carrinho que está lá, ele é profético, ele está guardado. E eu estava lá brincando, o pastor Jorge olhou e falou assim, e para esse menino aí, o que Deus tem? O homem estava arrebatado, falou assim, ele é escolhido de Deus e será pastor do meu rebanho. 45 anos, 46 anos, depois, olha eu aqui. Agora, o Filho de Deus olhou para você e disse, quem crê, fará obras como eu faço, e melhor, ainda maiores fará. Eu não acredito. É o próprio Senhor Jesus falando sobre você. Ele profetizou a teu respeito. E ele disse o único pré-requisito. Porque eu sei que você fala, eu não sou santo assim. Eu tenho defeito. Papo do diabo. Olha o texto. Põe o texto outra vez, por favor. Vê se tem alguma coisa aqui que está oculta. Nada. Jesus fala papo reto. E qual é a retidão do papo dele? Eu te falo a verdade. A verdade enfatizando que está falando a verdade. Eu te falo a verdade. Quem crê em mim? Fará. Ele não disse talvez. Disse? Ele não disse quem sabe. Ele não disse se for muito perfeito. Sei tudo é o diabo que fala para você. Porque ele morre de medo de você. Ele morre de medo que você desperte para isso. Porque ele sabe que ele simplesmente não consegue resistir. Porque ele apanhou na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele perdeu a chave do inferno. E ele perdeu tudo para Jesus. E Jesus aponta para você e fala, quem crê, fará. Quem crê, fará. Quem crê, dessa forma simples, objetiva e verdadeira. Fará as obras que eu faço. Aí Jesus dá aquela contemplada na profecia. E ele dá uma engasgada e fala, preciso remendar. Farão obras maiores do que as minhas. Basta somente no quê? Nele. Nele eu creio. Não, isso eu não tenho dúvida. Alguém mais aí não tem dúvida que crê em Jesus? De todo o coração. Eu creio em Jesus de todo o coração, sim ou não? Você fará. E obras até maiores. A única condicional é crer. O poder da palavra que trouxe tudo à existência. João, na narrativa dele, ele diz, no princípio era ele, Jesus. Através dele, todas as coisas vieram a existir. Ele, com essa palavra tão forte, se volta para você. Como é que é teu nome? É para você mesmo, ele avisou.
Você crê? Então não importa teu nome, importa a tua fé. Ele olha para você e diz: você fará. Você fará. Pastor, mas minha história diz que não, mas Jesus diz que sim. Pastor, mas a notícia diz que não, mas Jesus diz que sim. Pastor, meu vizinho diz que não, mas Jesus diz que sim. Pastor, minha família diz que eu não, mas Jesus diz que sim. A quem vamos dar ouvidos a partir de hoje? Vamos fazer uma escolha. Eu escolho Jesus. Quem mais? Quem mais? Ele disse uma coisa. Ele disse uma coisa a respeito de você. Ele disse que você faria. E ele falou: farão coisas da mesma natureza e dimensão que a minha. Aí ele aumenta e diz: maiores farão. Aí eu vejo o nego remendando. Claro, o senhor pastoreou uma igreja de milhares de pessoas. Jesus pastoreou 12. E um era traidor. Um caiu. Mas como disse Clebão para mim, não se preocupe de quem trai, pastor. Porque para um Judas que cai, ele tem um Paulo para erguer. Não me falou isso? Eu guardei. Vejo que és profeta. Você fará. Pastor, eu não sei como. Eu lhe digo. Ele falou: você fará. Pastor, o senhor eu insisto. Você fará. E aqui chega a conclusão da nossa campanha. Conferência, festa, maratona. Eu estou só o pó. Mas ele disse que eu faria, estou fazendo. Ai, eu olhei para o sofá do meu escritório agora há pouco, eu falei: eu te amo. Mas ele falou para mim assim, Jesus falou: não, sofá não, você fará. Eu falei: mas Jesus, eu estou cansado. Ele falou: você crê em mim? Eu falei: creio, então faça. Mas eu estou cansado, mas faça. Não faça porque está bem. Não faça porque você está animado. Não faça porque você está cheio de dinheiro. Não faça porque você está duro. Não faça porque você crê. É hora dos crentes em Jesus falar: eu farei. E não é orgulho, é cumprimento profético. Fala: eu farei. Está se achando, hein? Fala de novo: eu farei. Está se achando, hein? Me corrija. Ele falou. Se alguém me achou, foi ele, porque eu estava perdido. E ele me achou. Eu farei. Você já imaginou a dimensão, como dizia outro, a dimensão desse povo todo, milhares de pessoas que estão nesse culto, saírem daqui pisando na cabeça do diabo, da serpente, dando bica na cara do cão, bicuda na cara do cão. Não é nosso objetivo, a não ser que ele apareça na frente. Não tem nada a ver com o capeta. Ele que vai para o inferno. Mas se há uma pessoa que está oprimida por ele, eu vou promover a libertação daquela pessoa. Está se achando, hein? Corrige. Corrige. Ele te instituiu como libertador. Ele te instituiu como aquele que cura. Ele te instituiu como aquele que prospera. Ele te instituiu como aquele que transforma. Ele te instituiu como aquele que o representa diante dos homens. Basta você crer. Basta você crer. Eu só estou falando de Jesus, hein? Não estou citando ninguém. Não precisa. Jesus não precisa de apoio de texto. Se ele falou, está completo. Vamos terminar o versículo? Põe o versículo lá. Lê para mim outra vez o versículo. Eu falei que era um só, mas não falei que a gente ia ler 50 vezes. Vai lá. Eu lhes digo... É verdade. E até agora.
No dia de Pentecostes, aconteceu uma revelação no coração de todos que ali estavam. Eles sabiam, Jesus está lá. Por incrível que pareça, esse é o último tópico. Ele está lá. O Espírito Santo trabalha continuamente em nós para nos convencer de que Ele está lá. Ele está lá. O dia de Pentecostes aponta, Ele está lá. O Espírito de Deus aponta para o céu o tempo todo. Ele aponta para Jesus. Jesus avisou isso. Ele falará do que eu realizei. E trará a vocês o que eu conquistei. Então o Espírito chega e fala, eu vou te convencer do teu pecado, do juízo. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence. Aí você fala, como eu sou pecador, não tem saída para mim. Ele para. Olha para o meu dedão. Indicador. Você olha. O Espírito Santo fala assim, Ele pagou os teus pecados. O Espírito Santo nos dá certeza. Ele está com o Pai. Por isso o Espírito Santo veio. Porque nós não teríamos essa certeza. Nós seríamos enganados pelas dúvidas. Nós seríamos engolidos pelas ideologias desse mundo. Mas o Espírito Santo vem e nos enche. Sobra o quê? Para preencher essa cabeça? Nada. Estamos preenchidos pelo Espírito. E o Espírito nos dá certeza. Ele. Mas quem é Ele? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si as nossas chagas. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E agora Ele está assentado à direita do Pai. Você vai me entender. Fica comigo, fica comigo. Aí chega alguém e fala assim, você é pecador. Lá no céu apontam, Rafael é pecador. O Pai olha. Quem está ali com ele? Segurando o que na mão? A minha cédula de pecado. A cédula que era contra nós. Ele pregou na cruz. E expôs a vergonha pública. Quem nos acusava, sofrendo a nossa vergonha em nosso lugar. E Ele está ao lado do Pai e diz, tem pecado não. Aí você fala, pastor, para com essa, eu te conheço. Não tão bem quanto ele. Não, o senhor erra, nem me diga. O senhor peca, nem me fale. Mas eu tenho alguém que pagou minha conta. Olha, acredite se puder. Eu não devo nada. E quando alguém fala que eu devo, e você sabe que às vezes fala de um jeito que eu fico até acreditando. Aí o Espírito de Deus aparece a mim, com a convicção no coração e fala, presta atenção. Eu falo, oi. Ele fala assim, ó. Ele testificará do que eu farei ou fiz por você. Ele convencerá você de que você é salvo por mim. Ele convencerá que o meu sangue purifica. Ele. Então você está caminhando. Aí aparece um endemoniado. Como é que é o número do pastor? Como é que é o número do pastor? Aí o Espírito Santo faz assim, olha para mim. Fala, não dá, eu estou com o endemoniado aqui. Ele fala, para. Olha para mim. Você olha para ele, ele faz.
Ele venceu o reino das trevas por você. Ele não precisava. Ele nunca precisou. Jesus veio em forma como a minha, para na carne transferir para mim. Diga para mim. Ele transferiu para você quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele conquistou. Ele falou, eu só vim para isso. E você ainda fica na dúvida. Eu só vim, passei por tudo que eu passei para te livrar. E você fica pensando se consegue. Lógico que você não consegue, senão não viria. Mas eu vim para você dizer, eu farei. Ele falou, pois eu vou junto do Pai. Ele avisou, eu vou estar junto do Pai. Ou seja, você tem tudo do teu lado. O Espírito de Deus habita em você. O Filho conquistou todas as coisas e te conhece. Porque levou os teus pecados. Ninguém levou o pecado de alguém sem conhecer. Ele conhece os meus pecados, Ele me conhece. E Ele está ao lado do Pai dizendo, Pai, o Senhor é santo, mas eu fiz deles iguais a nós, santos, santos, santos. Eu lhe digo a verdade enfatizando que está falando a verdade. Quem crê em mim, estou acabando, mas se eu não me ajudar, eu não termino nunca. Quem crê em mim, fará. As coisas que eu faço, até maiores farão. Você fala, não tô chegando lá. Aí ele fala, calma, eu estou subindo. Se eu estou subindo para que ele desça. E quando ele descer, ele vai te convencer que você consegue. Ele vai chegar no teu ouvido e falar assim, vai para a igreja. Você vem. Ele vai chegar no teu ouvido e vai falar assim, seja fiel, você será. Ele chega no teu ouvido e fala assim, você consegue. E se você crer, você fará. Agora eu fico imaginando. Foi ontem, né? Que o Chapadão falou assim. Ele falou assim, quando Satanás veio confrontar Jesus no deserto, Jesus venceu Satanás. E quando Satanás se desesperou, ele falou, e calma, eu farei muitos iguais a mim, que vencerão você. Eu amei aquilo. Porque é a mais pura verdade da missão da nossa igreja, ser e reproduzir verdadeiros discípulos de... Ele aponta para a certeza de quem Jesus é. O Espírito aponta para a certeza de quem Jesus é e do que Ele conquistou por você. Então agora, movidos pelo Espírito, nós andaremos em posse do que já é nosso. Você tem a resposta. Você tem o poder. Você tem a condição. Se pegar um recorte que eu estou falando, vão falar que eu estou falando uma besteira. Mas se pegar o texto que Jesus falou, eu quero ver que besteira que eu falei. Você tem tudo isso em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus está gritando dentro de você agora. E falando, se mova, se mexa, avance, não tenha medo. Porque Ele venceu o mundo. Ele falou, eu vou para o Pai. O Espírito Santo vem e fala, Ele foi mesmo. E agora? Ele foi. Está tudo resolvido, Ele foi. Ele veio, sofreu, foi humilhado, deixou-se prender e matar. Mas ninguém deteve o terceiro dia, hein? Ao terceiro dia, o selo da maior autoridade do mundo, era o selo romano, simplesmente, ele foi rompido, a pedra rolou. O túmulo não estava mais selado, porque ninguém sela o túmulo de quem vive eternamente.
Aí chegou a nossa vez. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim? Quem crê? Fique em pé quem crê. Quem crê, diga eu creio. Não, para ele. Diga eu creio. Jesus, eu creio. Ele está lá de cima falando, então faça. Ou não? Sim ou não? Diga eu creio.